galera, tudo bom? Aqui é o Bruno Sarri, eu tô com o meu amigo Renan Lucena. e a gente faz parte do Conversa Lupulada. E aí, Renan, fala pra mim, cara, qual que é a cerveja que você tá tomando hoje aí, hein? Cara, hoje eu abri uma tal de Punktoberfest. Ela é uma cerveja do estilo que eu gosto bastante, que é a Pumpkin Ale. Ela é feita com abóbora. É de uma cervejaria. A quem produz é a cervejaria Curitiba. Olha, é uma cerveja bem curiosa, assim. Ela é bem cobre, ela tem um teor alcoólico leve, que eu considero, 5,8. E ela também é bem baixo o IBU, então ela é uma cerveja bem tranquila de se tomar, ela não é muito amarga, né? E você aí, o que tá no seu copo hoje? Pô, cara, legal essa cerveja sua aí, hein? Bem propícia pro Halloween, hein? Então, eu aqui tô tomando uma clássica de trigo, a Franciscaner, né? Fala-se Franciscaner, mas ela escreve com Z, né? Então fica Franciscaner, cerveja alemã. Hoje ela está com o grupo da AB InBev, então ela é uma cerveja que está difundida em vários países. Se eu não me engano, ela é uma das cervejas de trigo mais vendidas do mundo. É uma cerveja assim, cara, ela é tradiça mesmo, uma de trigo bem gostosa. Ela é um pouco clara, mas levemente turva, que ela não é uma cristal, né? E aquele gostinho leve de banana, de uma trigo, né, que tem que ter, mas ela também é um pouquinho frutada. Ela faz uma espuma bem legal. E, cara, putz, ela é assim, é uma cervejinha que dá pra tomar inclusive gelada, tá? Geralmente eu tomo uma cerveja de trigo a 4 graus Celsius. Essa daqui, cara, já fiz o teste a 0 graus e ela é muito boa. Pô, que legal, E dessa eu aí? não sabia. A minha aqui eu tô gelando na geladeira mesmo, acho que tá em torno de 10 a 15 graus, então ela não tá extremamente gelada também, mas ela é uma cerveja com especiarias, então eu acho que também não remete, não é aquela coisa de você ter que tomar e ela ficar, descer gelando, né, trincando. Ela já é uma cerveja Exato. mais encorpada, mais quente, né? Até por conta de ser do mês de outubro aí, né? Que normalmente ela é lançada, é um mês que já está começando a esfriar, então acho que já tem a ver também trazer esse calor aí. Exato. E esse assunto é bem legal, né, cara? Um dia a gente pode até falar sobre isso, que é a temperatura, que é algo Legal. que a gente aqui não tá acostumado, mesmo que é um país quente, né, cara? Mas diz aí, cara, como é que você entrou nesse mundo cervejeiro aí, tão abrangente? Cara, curioso, né? Eu sempre via meus amigos tomando cerveja e eu tava pensando bastante sobre isso há, sei lá, uns 4 anos atrás. Eu acabei indo naquela seção de mercado, né? Onde tem aquelas cervejas especiais. E fui assim, escolhendo, sabe, sem ler rótulo mesmo. Ah, gostei desse rótulo, vou nessa. E aí, tipo, abri, tomei, gostei. E depois eu fiz também uma comparação, né? Comprei uma cerveja mais de mercado, assim, e vi completamente a diferença da cerveja. Então, nesse momento, já pude não selecionar meu paladar, mas eu consegui compreender o que me atraía mais, né? E, cara, depois daí eu passei a assinar um clube de cerveja. Eu já comecei a tratar isso como um hobby pessoal, né? Eu gostava, e era uma coisa que eu gostava, esperar todo mês a cerveja chegar em casa e tal. E, putz, aí fui conhecendo vários estilos, fui conhecendo aqueles estilos que eu gostava mais, inclusive até hoje, assim, cervejas que eu gosto mais é mais da família da Ale, e são cervejas que não são tão muito amargas, tendo a não tomar muitas IPAs. É o fato da gente chamar a cerveja lupulada, né? Mas eu sou fora da curva aqui. É, É, eu mas vou é te converter. engraçado. Mas é engraçado que assim, eu passei um tempo no Canadá, né? Fiquei 30 dias lá durante o intercâmbio. E foi muito engraçado porque eu tomei muita cerveja feita fresca, né? Cerveja on tap lá nos pubs e tal. E, cara, lá só tinha, assim, era muito famoso esse estilo, era muito IPA, IPA daqui, IPA de lá, e acabei tomando só IPA. Então eu voltei convertido de lá. Ah, É, então é bom. cheguei aqui, só tomava IPA e tal, mas depois comecei a comprar algumas IPAs daqui, assim, e não curti muito, achei muito amarga. Então acabei meio que abandonando o estilo, né? Às vezes eu ainda recebo no meu clube uma IPA ou outra e acabo tomando, mas não é o estilo favorito. Bom, enfim. Então, comecei a assinar clubes, isso já me trouxe bastante informação, né, sobre os estilos.
Depois eu passei a me desafiar e queria também começar a produzir a cerveja. Comecei a estudar bastante, vi que não era tão difícil e resolvi dar o primeiro passo. Comprei os equipamentos, comecei a fazer minha cerveja. Fiz a primeira, foi uma APA, né? American Pale Ale. Ficou muito boa. E aí eu comecei a brincar com lúpulo, com amargor. E assim, daí pra frente, cara, foi só alegria. Usei bastante estilos, já fiz IPA, já fiz Weiss, já fiz várias, Porter. E, cara, até hoje ainda faço umas brincadeiras aí. A última que eu fiz faz um mês por aí, que eu fiz uma fruit beer com amora, tava na época, colhi lá da, da árvore mesmo e já meti num purê e coloquei o suco e fiz uma fruit beer de amora, ficou muito boa. Mas, de novo, né, assim, o lúpulo nunca foi o meu ponto forte, né? Eu sempre uso ele meio com cautela. Uma para também não dar aquele harsh na garganta depois, né? E, cara, foi assim. Até hoje assino um clube, recebo uma cerveja, inclusive essa Punktober, o label dessa cerveja que eu tô tomando hoje chama Punktoberfest. Ela é uma Pumpkin Ale. Veio no clube do mês passado. Então, aproveitei para abrir aqui nessa ocasião especial. E você, como que foi a tua história aí, nesse mundo cervejeiro vasto? É, cara, muito legal, assim, eu não sabia da tua história, né, cara? A gente é amigo faz tanto tempo e de verdade, eu não sabia da sua história no mundo cervejeiro. Cara, comigo foi bem parecido, assim, tá? Guardando aí só, acho que a distância do tempo, né? Porque eu comecei a me inserir no mundo cervejeiro de verdade mesmo em 2010, né? Mas se eu voltar um pouco antes, cara, assim, engraçado. Também não sei se você sabe essa história, mas eu não tomava cerveja de jeito nenhum quando eu era adolescente, até meus 20 anos, né? Eu achava cerveja a coisa mais horrível do mundo. E aí, cara, aí na minha cidade abriu um pub lá, e eu fui, cara, aí aquela vibe de pub, né, te induz a tomar uma cerveja. E daí eu, cara, depois daquele momento pra frente, aí eu virei um bebedor de cerveja profissional, cara. Mas aí eu tomava só cerveja mais, né, aquela mais comum que a gente sempre tomava, Pilsen e tal. E era mais difícil de achar, né, cara, no Brasil, né? Assim, eu não sei se Brasil, assim, se capitais eram assim, mas eu era do interior de São Paulo, era difícil de achar ali cerveja diferente, né? A gente fala diferente, né? E aí, cara, em 2010, mais ou menos, a minha esposa, que era minha namorada na época, ela me deu um kit, cara, de cerveja de aniversário. E ela foi no Pão de Açúcar, tá na época, né, que era um lugar que você encontrava algumas cervejas diferentes aqui no Brasil, né? Porque não era comum, então assim, não tinha saída, o pessoal não comprava. E aí ela pegou lá uma boêmia de arroz, pegou uma Red Ale, né, da Murphy's, pegou uma Colorado, assim, coisas assim que eu achava mais facilmente. E, cara, putz, daí dali, cara, igual você falou, virou um hobby, né? Acho que virou mais que um hobby, começou a virar um colecionismo. Porque aí eu comecei a ir atrás das cervejas, né? E comecei a procurar cada vez mais tipos diferentes de cervejas. Eu queria entender mais o que existia e comecei a querer colecionar isso, né? Virou bem um colecionismo mesmo. Até que a gente tinha conversado que aí eu comecei a usar o Untappd na época, né? Que é aquele aplicativo que a gente coloca a cerveja. E, cara, aí virou mais colecionismo ainda, porque lá é bem gamificação da cerveja, né? Você ganha o badge, você ganha a medalha, né? Conforme você vai tomando os estilos. E aí, cara, eu fui caçando cerveja pelo mundo, né? Aí em 2012, né, eu também tive uma experiência internacional, fui para Londres, e eu não conhecia muito cerveja, e lá era um lugar cheio de cerveja diferente, mas eu não conhecia muito, então eu fui lá num pub, tomei uma cerveja diferente, eu nem sabia o que era. Eu ia no supermercado de lá, tinha diversas cervejas diferentes, e lá eu comecei a pegar algumas cervejas diferentes. Aí eu fui para Irlanda, visitei a fábrica da Guinness, puta, eu achava sensacional tudo aquilo, mas eu não entendia muito, né, cara, dos estilos. E aí foi bem o primórdio mesmo aí, de onde eu comecei a conhecer. Mas eu sempre fui bebedor, né? Nunca fui, né, sommelier, eu nunca entendi muito dos sabores. E aí foi cada vez mais, cara. Aí foi cada vez mais apaixonando por esses estilos diferentes. Aí o Brasil começou a entrar muito esse tipo de cerveja, né? A cultura cervejeira no Brasil começou a crescer muito a partir talvez de 2012, 2013, né? E aí eu também comecei a surfar nessa onda, né, cara? E daí aí eu mudei para o sul do Brasil, lá sempre a cultura cervejeira foi muito forte.
E lá eu conheci bastante cervejas diferentes também em Santa Catarina. E quando eu voltei para Campinas, cara, igual você, né, em 2014 eu assinei um clube aqui de Campinas e era um clube muito interessante porque era só de cervejas nacionais, né? E aí eu tive a oportunidade, cara, de ficar 4 anos com esses caras e todo mês recebendo cerveja brasileira. E isso foi muito legal, porque eu vi como que o Brasil hoje tem muita cervejaria boa, não perde para lugar nenhum do mundo, tá? E eu posso falar isso com propriedade, porque eu já viajei para vários países, né? Tomei cerveja em vários países, em diversos pubs, on tap, direto da fábrica. E, cara, o Brasil tá muito foda nesse ramo cervejeiro, e especialmente as IPAs, né, cara? Que é a minha favorita, né? Que você aí tem uma leve aversão, mas, cara, é sensacional aqui o cenário cervejeiro do Brasil. E desde então, cara, é só, cara, procurando cada vez mais estilos diferentes, cervejarias diferentes, visitando cervejarias diferentes. E como você também, eu comecei a me aventurar, depois de muito tempo prometendo, fui me aventurar a fazer umas cervejas aí. Eu e minha esposa, a gente está fazendo cerveja também, brincando aí. Tem muito a aprender ainda, tá? A gente é muito amador, mas, cara, é muito legal você abrir aquela garrafinha da cerveja que você mesmo fez, né? Você vê que ela espumou, que ela tá com sabor, que aquele líquido estranho, cara, aquele mosto estranho vira uma cerveja com gás brilhante. E, cara, putz, desde então, cara, assim, eu falar pra você, hoje eu sou um apaixonado por cerveja, eu gosto do sabor da cerveja e, cara, assim, é um mundo espetacular que dá pra gente explorar bastante, né? Então essa é É, basicamente, cara, a minha história aí. e você falou um pouco aí também, né, de como as cervejarias começaram a produzir aqui no Brasil, e eu lembro também de ir no mercado e, assim, é, não ter muitas opções, né? Sempre tinha, tipo, aquela Brahma que é diferenciada, a Brahma Extra e tal, mas que também era uma cerveja de produção em larga escala, né? E você consegue perceber a qualidade da cerveja quando ela é produzida em larga escala, né? É totalmente diferente de uma cerveja de uma micro cervejaria, por exemplo, né? E Não, uma coisa que é legal, eu queria ouvir de você também, mas que eu acho bacana, é que aqui no Brasil a gente é muito diverso em termos de frutas e condimentos e tudo mais, né? E eu acho que muitas das cervejarias locais, elas estão surfando essa onda, né? Não, é legal que você falou também sobre as grandes indústrias, né, cara? Você vê como que o cenário aqui no Brasil, principalmente, mudou bastante, né, nesses últimos anos, principalmente. Fala-se muito em puro malte, puro malte, puro malte, né, porque tinha essa questão de ter milho na cerveja brasileira e tudo mais. Hoje os caras das grandes indústrias, eles até brincam com isso, né, eles não omitem mais, eles colocam o que realmente tem, e não é errado, né, é um adjunto. E eles também entraram nesse mercado de cerveja diferente, né, cara? Então, assim, eles começaram a fazer cervejas é, é, com estilos diferentes, ou com alguma fruta, né? Ou comprando cervejarias nacionais, né? A gente tem vários exemplos aí de grandes cervejarias comprando cervejarias menores. Então, é muito legal, cara. E assim, a gente vê, eu vou dar um exemplo aí da Colorado, né, cara? Assim, eles usam frutas nacionais para fazer cervejas, principalmente as IPAs, eles usam bastante fruta nas IPAs e tudo mais. E, cara, fica sensacional. Eu acho que é algo que também a gente vê muito nos Estados Unidos, tá? Assim, a minha experiência que eu tenho, eu vi bastante o Brasil e Estados Unidos usando essas frutas diferentes em IPAs, né? A Bélgica, a gente sabe que a Bélgica tem uma fama por colocar qualquer coisa na cerveja, né? O pessoal brinca, eles acham uma pedra no chão, eles jogam dentro da cerveja, né? Aí faz lá uma Stone Ale, né? Então, assim, é muito louco, cara. Assim, eu acho muito legal isso daí. Eu acho que a gente tem que sim usar, cara, a brasilidade, como o pessoal ali fala, né, cara? Assim, eu acho que é bem importante. Bacana, legal. Pô, você falou Stone Ale, eu achei o bico aqui. Mas cara, muito louco isso daí. Bacana. E conta pra galera aí, você que teve essa ideia brilhante do nome do podcast aí, que te inspirou aí nesse nome do podcast? Pô, cara, bom, primeiro a gente tá enrolando pra fazer esse podcast faz o quê, cara? Faz um ano, sei lá, um pouco menos, né? Nossa, é E verdade. não saía do papel, né, cara? A gente tomou coragem agora e, e, e puta, organizou legal e aí saiu do papel e o nome era uma parte importante, né? Então a gente priorizou ali vários nomes, né, cara? E a gente acabou voltando no Conversa Lupulada, na verdade, que é uma alusão à conversa fiada e que é o que a gente vai fazer aqui, né, cara? A gente vai conversar sobre cerveja, né? E de preferência se ela for lupulada, né? Mesmo que você aí não tenha a preferência para ela. Mas aí ficou essa alusão, cara. Assim, a gente também
priorizou legal para ser em português, né? A gente vê vários nomes em inglês aí, então ficou bem nessa pegada de brincar com a frase de conversa fiada. Não, e é legal esse fato de ser lupulada, né? E aí já vem até um fato curioso aí para quem tá ouvindo a gente. O lúpulo, né? Ele também não é só responsável pelo amargor, né? Na época se usado o lúpulo ele foi introduzido para conservar também a cerveja, né? E aí as IPAs surgiram com o grande acréscimo de lúpulos, né? Então por isso que tornou a cerveja mais amarga, né? Mas a ideia do lúpulo é quando ele solta os óleos essenciais dele, esses óleos eles conservam o líquido, né? Então, assim, não só também por ser cervejas lupuladas, muito lupuladas, né? Mas por ele ser, acho que a peça, se não a mais importante, né? Uma das peças importantes da produção da cerveja, né? Ele é completamente responsável pela longevidade da cerveja, se a gente pode dizer. Eu já fiz um teste aí, eu fiz uma vez cara, eu acho que foi uma Strong Ale. Ela tinha uns 12% de ABV, eu usei açúcar mascavo e tal. E assim, eu usei pouco lúpulo, né? Porque não faz parte do estilo ela ser uma cerveja muito lupulada. Cara, eu decidi guardar uma garrafa e abrir um ano depois. Eu queria fazer esse teste, né? Pra ver se o lúpulo realmente conservava a cerveja. Ué, é isso que todo mundo fala, né? E, cara, eu abri um ano depois, ela estava carbonatada, ela não tinha perdido o aroma, inclusive ela tinha melhorado o aroma. Eu acho que a levedura era uma levedura líquida, que eu também nunca tinha usado, foi uma levedura importada. E, cara, a cerveja estava perfeita, sensacional. Então, né, eu acho que não só a alusão, né, do nome, mas também a importância do lúpulo, né? E a importância dessa conversa que a gente está tendo, cara, porque a gente está unindo as amizades e a gente está propagando um tema que eu acho que tende a crescer, né, no Brasil, já está crescendo ou já cresceu, mas eu acho que a expansão desse assunto de cervejas especiais ou cerveja mesmo é um assunto que está caindo na boca do povo, né? E a gente está aqui para tentar desmistificar algumas coisas que talvez, é, sei lá, esteja nublada aí na cabeça das pessoas e é isso, né? Não, legal, cara. Você falar do lúpulo, acho que é até um assunto também para um episódio, né, cara? Assim, falar sobre a importância do lúpulo na cerveja, o histórico desse elemento, né, crucial hoje na nossa cerveja, né? E você comentou da sua cerveja aí, dessa Strong Ale que você fez, eu lembro, que eu, se eu não me engano, eu experimentei ela. E ela ficou muito boa mesmo, cara. E eu também não sabia desse fato, que você deixou ela guardada e que ela tava é, até com mais aroma depois de um tempo, né? Mas é isso, cara, assim, você acabou meio que falando um pouco aí, mas né, dá uma detalhada melhor o que os nossos ouvintes etílicos podem esperar aí do nosso podcast nos próximos episódios. Então, a nossa ideia aqui é desmistificar, né, tipo um Mythbusters aí da praia cervejeira. A gente tem ideia, a gente teve várias ideias e tentar falar de como você identificar a melhor cerveja para você, porque isso também é importante, né? Às vezes você chega numa sessão ali do mercado, você quer escolher a tua cerveja, e, pô, você até lê o rótulo e tal, mas se você não entende, aí fica complicado. Às vezes você acaba pegando uma cerveja amarga e você não gosta, e você não sabe que tem o IBU lá, que vai te ajudar a escolher a cerveja. Então, além da gente desmistificar algumas coisas, a gente queria trazer essa informação também, que vai te ajudar, de certa forma, a escolher a melhor cerveja para você, né? O melhor estilo para você. E de vez em quando a gente vai tentar colocar alguma coisa aí de micro cervejeira, né? Que é o que a gente acaba se chamando. E, cara, não tem jeito certo e errado, tem o seu jeito, né? É isso que eu acredito. Eu gosto bastante de viver por essas regras, assim, de que, sei lá, eu tenho uma receita, mas será que eu preciso seguir ela ao pé da letra? Será que eu posso adicionar uma pitada disso ou daquilo para transformar ela na minha receita? Então, eu acho que a gente tem a intenção também de adicionar algumas dicas aí de produção de cerveja que pode ser interessante para quem está ouvindo a gente aí. Pô, sensacional, cara. Eu tô ansioso pelos próximos episódios aí, pelo que a gente vai bater papo, porque, pô, beber cerveja é bom, beber cerveja batendo papo ainda é melhor ainda, né, cara? E vai ter dica de cerveja todo episódio, igual a gente teve hoje ou não? Eu acho que é legal, né? Eu acho que é legal a gente, pelo menos, tomar uma cerveja diferente aí pra gente apresentar pro pessoal aí, sei lá, as características, da onde talvez ela tenha vindo, né?
Até falando um pouco aí da que eu tô tomando, a Pumpkin Ale era uma cerveja que eu via aqui no Brasil, que eu, na verdade, eu via lá nos Estados Unidos, mas é um estilo que é difícil de ver no mercado. Eu acho que nunca vi, não me lembro. E quando eu fiz o meu intercâmbio no Canadá, foi bem nessa época de outubro e tal, e foi muito bacana, porque eu vi na prateleira, falei, cara, eu vou tomar, vou pegar. E lá foi a minha primeira vez que eu tomei uma Pumpkin Ale, e agora eu tô repetindo pela segunda vez, então tá me remetendo algumas memórias bem legais aqui. É um estilo bem único mesmo, cara. Assim, é muito legal. E ele tem bastante tradição, isso que é legal. Uma cerveja que tem história. Cara, mas é isso. Acho que por esse episódio legal, a gente fez uma introdução bacana. A gente espera que nossos ouvintes aí curtam bastante os próximos episódios. Eu sou o Bruno Sarri, como eu falei no começo. Se quiserem me seguir lá no Untappd, eu tô como @Bruno Sarri, SARRI. Eu também tô lá no Untappd, tô desativado, mas vou criar vergonha na cara pra reativar minha conta lá, mas é o Lucena Renan, o @Lucena Renan, então pode me procurarem lá. Eu também tenho um histórico de várias cervejas que eu já loguei lá, então dá pra acompanhar o que eu já tomei também. Legal. E é isso aí, pessoal. Agradecer vocês pelo seu tempo e espero que vocês entrem nos próximos episódios e participem com a gente. Bora com nós aí nessa jornada cervejeira. Valeu, galera. Obrigadão. Falou. Um abraço, galera. Até mais.